Eu quero começar com uma pergunta simples, mas desconfortável. Você realmente gosta de ter controle? Ou você tem medo do que acontece quando perde ele? Porque muita gente se orgulha de ser controlada, organizada, prevenida, sempre um passo à frente. Mas, na clínica, o que eu vejo com frequência é outra coisa. Não é controle, é medo, bem organizado. O medo que se disfarça de virtude, que veste terno, agenda lotada, checklists perfeitos e uma rotina que parece uma fortaleza. As pessoas chegam e dizem: doutor, eu sou muito controlada, isso me ajudou na vida. E eu escuto, mas, com o tempo, o que emerge não é força, é terror. O terror silencioso de que, se soltarem um pouquinho as rédeas, tudo desaba. Sigmund Freud já nos mostrava isso desde o começo. Em Inibições, Sintomas e Ansiedade, de 1926, ele explica que o ego não é senhor em sua própria casa. Ele mobiliza defesas, recalque, isolamento do afeto, formação reativa, justamente para não entrar em contato com o caos pulsional do id. O obsessivo clássico, aquele que precisa controlar tudo, transforma angústia em ordem. Não controla porque gosta. Controla para não sentir o que não suporta sentir. Ana Freud, em O Ego e os Mecanismos de Defesa, de 1936, foi ainda mais precisa. Ela descreveu como o ego, especialmente em estruturas mais rígidas, usa o controle como muralha contra a ansiedade. Sinal: quando o ego prevê o desprazer, ele se organiza, racionaliza, faz listas, prevê cenários, tudo para não ser invadido pelo afeto cru. O controle não é escolha livre, ele é defesa. Melanie Klein nos leva mais fundo, para as ansiedades primitivas. Na posição esquizoparanoide, o bebê e o adulto que regressa vive aterrorizado pela possibilidade de ser aniquilado pelo objeto mau. O controle excessivo vira uma forma de dominação onipotente. Se eu controlo tudo, nada me destrói. Quando não há reparação suficiente na posição depressiva, esse medo de perder o objeto bom e de perder a si mesmo permanece como sombra. Donald Winnicott nos dá uma das chaves mais potentes: o falso self, quando o ambiente não oferece holding suficiente, aquele colo que permite ser sem ser invadido. A criança cria uma casca organizada, polida, controlada. Por trás dela, o verdadeiro self fica congelado, com medo de desintegrar. Muitos pacientes perfeitamente controlados que chegam ao meu consultório estão, na verdade, mantendo um colapso negado. O controle é a armadura que impede o desamparo originário de voltar. Wilfred Bion completa: quando o continente materno falha, o bebê e depois o adulto não consegue transformar elementos beta, afetos crus, impensáveis, em elementos alfa, pensáveis. O controle vira evacuação ou rigidez extrema. A pessoa controla para não ser invadida pelo que ainda não foi sonhado. Thomas Oden
contemporâneo brilhante, fala do terceiro subjugador, quando o controle domina a relação analítica. Nem paciente nem analista conseguem sonhar juntos. O medo de perder o controle é, muitas vezes, o medo de entrar em contato com o que ainda não foi pensado na vida psíquica. Jacques Lacan nos lembra que o desejo do sujeito é sempre o desejo do outro. Controlar é tentar tapar a falta constitutiva. Ser mestre no próprio desejo, mas o real sempre escapa. E quanto mais se controla, mais angústia se cria. E na filosofia, Nietzsche via na vontade de poder não um controle frio, mas a afirmação da vida, inclusive do caos dionisíaco. O apolíneo sem o dionisíaco vira rigidez mortífera. Heidegger falava da existência autêntica diante da angústia da finitude. O ser para a morte nos convoca a deixar de fugir para o não, o impessoal, o controle social. Sartre é implacável. O homem está condenado a ser livre. O controle excessivo é má-fé. Negar a liberdade angustiante fingindo que somos coisas previsíveis, organizadas no controle. Na clínica eu vejo isso todos os dias. Uma paciente de 42 anos, executiva, agenda impecável, casa minimalista, corpo perfeito, chegou dizendo: eu sou controlada. Doutor, isso me salvou. Mas o pânico aparecia quando algo saía do script. Um filho que chorava sem motivo. Uma reunião cancelada. Uma noite em que o desejo surgia sem ser programado. Aos poucos, ela falou do terror de infância. Mãe imprevisível, sem chão. O controle era seu falso self winnicottiano, quando permitiu pequenas desorganizações na transferência. Chorar sem explicar, chegar sem agenda. O verdadeiro self começou a respirar. Outro caso. Homem de 39 anos, obsessivo clássico. Rituais de checagem, listas infinitas. Freudiano puro. Isolava o afeto, transformava a agressividade em perfeccionismo. Por trás, angústia kleiniana, de destruir o objeto amado se perdesse o controle. Se eu relaxar, eu explodo, dizia. Na análise, o grande momento foi quando ele deixou uma sessão incompleta, sem conclusão bonita, e não desmoronou. Não é que o controle seja sempre ruim. Ele pode salvar vidas, construir impérios, proteger. Mas quando vira identidade, quando o sujeito se orgulha tanto dele, que não tolera o mínimo de espontaneidade, de erro, de afeto cru, aí ele revela seu avesso, o medo profundo de que, sem as rédeas, reste apenas o vazio, o caos, o desamparo originário. Por isso pergunto de novo, com carinho e firmeza: você realmente gosta de ter controle? Ou tem medo do que acontece quando perde ele? Na clínica, quase sempre, é a segunda opção. E o caminho analítico não é perder o controle de forma selvagem. É criar um espaço onde seja possível experimentar o descontrole de forma contida, pensada, sonhada. Um lugar onde o verdadeiro self possa, enfim, se arriscar a existir. E você? O que essa pergunta mexe em você hoje?
o que aparece quando imagina soltar só um pouquinho as rédeas. Estou aqui para escutar. O que não é bipolaridade? Nem toda intensidade emocional é bipolaridade. Nem toda irritação, nem todo desânimo, nem toda instabilidade. A vida emocional humana oscila. Isso é esperado. Nós somos seres afetivos, contraditórios, atravessados por desejos, perdas, alegrias e frustrações. Freud já nos ensinava que o aparelho psíquico é regido pelo princípio do prazer, desprazer, e que a tensão é constitutiva da existência. A tristeza que vem depois de uma decepção amorosa, a raiva diante de uma injustiça, a euforia passageira de uma conquista, tudo isso faz parte da normalidade psíquica. São reações, são respostas do sujeito ao mundo e ao outro. O problema surge quando essas oscilações deixam de ser reações e passam a ser episódios. Quando a oscilação não é mais uma resposta proporcional a um evento externo ou interno, mas ganha vida própria. Surge sem gatilho claro, toma conta do sujeito de forma avassaladora. Dura dias ou semanas e depois some, tão abruptamente quanto chegou, deixando um rastro de estragos relacionais, profissionais ou financeiros. Aí, sim, estamos falando de algo que merece ser olhado com mais cuidado, e não com o rótulo fácil que se joga hoje em dia em qualquer variação de humor. Karl Abraham, ainda no início da psicanálise, já diferenciava a melancolia, o que hoje chamamos de depressão maior, da tristeza normal. Na melancolia, há uma identificação do ego com o objeto perdido, um rebaixamento brutal da autoestima e uma agressividade voltada contra si mesmo. Não é estar triste, é sentir-se vazio, indigno, morto por dentro, como se o próprio eu tivesse sido devorado pelo objeto perdido. Melanie Klein, ao descrever as posições esquizoparanoide e depressiva, nos ajuda a entender que oscilações intensas podem fazer parte do desenvolvimento normal, mas quando há uma fixação ou uma regressão muito profunda, o sujeito fica oscilando entre um mundo de objetos persecutórios, ansiedade paranoide, e um mundo de culpa e desespero depressivo, sem conseguir integrar o bom e o mal no mesmo objeto. Isso não é bipolaridade, no sentido psiquiátrico atual, mas pode gerar quadros de humor muito instáveis. Jacques Lacan diria que o que às vezes chamamos de bipolar é, na verdade, o sujeito sendo jogado de um lado para o outro pela demanda do outro, ou pela impossibilidade de sustentar o desejo próprio. O alto pode ser uma identificação maníaca com o ideal do eu. O baixo, a queda inevitável quando essa identificação se revela frágil. E na contemporaneidade, autores como Thomas Oden e Christopher Bellas nos lembram de que muitos quadros que hoje são rapidamente medicalizados como bipolaridade podem ser, na verdade, estados dissociativos, organizações defensivas contra um self
fragmentado ou até formas de atuação de traumas não elaborados. O que parece episódio maníaco, às vezes é uma defesa maníaca. Klein. Contra o desespero depressivo subjacente. Uma tentativa desesperada de negar a dor, o vazio, a dependência. Eu vejo isso com frequência na clínica. Lembro de uma paciente de 32 anos que chegava dizendo: doutor, eu sou bipolar, tenho certeza. Uma semana eu estou no topo do mundo, transando com 3 pessoas diferentes, gastando tudo no cartão, dormindo 2 horas por noite e achando que vou mudar o mundo. Na outra, eu não consigo nem levantar da cama e penso em sumir. Só que, quando escutamos com atenção, aqueles autos não eram episódios maníacos verdadeiros. Não havia grandiosidade delirante. Não havia diminuição real da necessidade de sono com energia preservada. Não havia designição sem culpa posterior. Eram, na verdade, atuações maníacas diante de um vazio crônico de sentido e de um medo terrível de abandono. Os baixos não eram depressão melancólica clássica, mas estados de colapso dissociativo quando o falso self não aguentava mais. Depois de meses de análise, ficou claro, não era bipolaridade, era um self extremamente frágil, organizado em torno de relações objetais instáveis, com defesas maníacas e depressivas, alternando-se para não entrar em contato com um terror primitivo de desintegração. Winnicott. Quando ela começou a tolerar a dependência na transferência e a viver afetos mais contínuos, sem precisar subir ou desabar dramaticamente, os ciclos diminuíram drasticamente. Outro caso, um homem de 45 anos, executivo, que se autodiagnosticava como bipolar tipo 2, porque tinha picos de irritabilidade, seguidos de períodos de apatia. Na realidade, eram surtos de raiva narcísica quando sua imagem de competência era ameaçada, seguidos de vergonha e retirada. Não havia ciclagem endógena. Havia uma estrutura narcísica frágil, com muita agressividade oral não elaborada. Abraham Klein. Por isso, eu insisto, nem toda intensidade é patológica, nem toda oscilação é episódio, nem toda instabilidade emocional é bipolaridade. A bipolaridade verdadeira, o transtorno bipolar 1 ou 2, tem características específicas, episódios bem delimitados de mania, hipomania e depressão maior, com períodos de eutimia entre eles, forte componente familiar, resposta a estabilizadores de humor e muitas vezes curso característico ao longo da vida. Diagnosticada de forma leviana faz um desserviço, tanto para quem realmente tem o transtorno, que precisa de tratamento adequado, quanto para quem não tem, mas está sofrendo com algo igualmente sério, só que de outra natureza: trauma, estrutura borderline, organização narcísica, falso self, angústia existencial não elaborada, etc. A vida oscila. O ser humano é contraditório.
O que não podemos é confundir a riqueza e o sofrimento da vida afetiva com uma doença que exige outro tipo de abordagem. O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é marcado por dois polos principais: fase de mania ou hipomania, aumento de energia, redução da necessidade de sono, sensação de grandiosidade, impulsividade, pensamento acelerado, fase depressiva, profundo desânimo, perda de interesse e prazer, anedonia, fadiga extrema, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, pensamentos de morte ou suicídio. Mas não é apenas uma lista de sintomas. O que define o transtorno bipolar do ponto de vista psiquiátrico e psicodinâmico é que essas fases são episódios, períodos distintos, relativamente delimitados no tempo, que surgem com uma certa autonomia em relação aos acontecimentos externos. Não são reações proporcionais ao que está acontecendo na vida do sujeito. São mudanças no estado de ânimo, na energia vital e na cognição que parecem vir de dentro, como se o próprio ritmo biológico e psíquico do sujeito tivesse sido sequestrado. Em Manic, o indivíduo pode dormir apenas 2 ou 3 horas por noite e ainda se sentir cheio de vigor. O pensamento corre tão rápido que uma ideia puxa outra sem parar. Fuga de ideias. Há uma sensação inebriante de poder, de que tudo é possível, de que ele é especial, destinado a grandes feitos. O julgamento fica comprometido, gastos excessivos, decisões profissionais arriscadas, comportamentos sexuais imprudentes, projetos grandiosos que nunca serão concluídos. Na hipomania, esses sintomas são menos intensos, mas ainda causam prejuízo perceptível. Na depressão bipolar, o quadro costuma ser mais grave e prolongado do que na depressão unipolar. Há uma lentificação psicomotora, um vazio profundo, uma sensação de que o mundo perdeu a cor. Muitos pacientes relatam que, durante a depressão, a mania anterior parece um sonho distante, quase como se outra pessoa tivesse vivido aquilo. Do ponto de vista psicanalítico, não podemos ignorar o que acontece no interior do aparelho psíquico nesses momentos. Melanie Klein descreveu a defesa maníaca como uma constelação de mecanismos que visa negar a posição depressiva. O sujeito nega a dependência, o luto, a culpa e a vulnerabilidade através de onipotência, idealização, desprezo pelo objeto e triunfo sobre ele. Na mania verdadeira, essa defesa maníaca ganha proporções extremas. O ego se identifica com um objeto idealizado, todo-poderoso, expulsando para fora qualquer experiência de falta ou de destrutividade. É uma tentativa desesperada de não sentir o desespero depressivo subjacente. Freud, em Luto e Melancolia, já apontava que na melancolia, depressão, há uma perda do objeto que se transforma em perda do próprio ego. No polo maníaco, podemos pensar em uma inversão defensiva. Em vez de o ego ser devorado pela sombra do objeto,
Ele tenta devorar o mundo, controlar tudo, tornar-se o centro de tudo. Wilfred Bion nos ajuda a pensar que, nesses estados, a capacidade de pensar a emoção, função alfa, fica seriamente comprometida. Na mania, há uma evacuação massiva de elementos beta, afetos crus impensáveis, através da ação, do discurso acelerado, do gasto, do sexo sem limite. Na depressão bipolar mais grave, o pensamento pode entrar em colapso, com sensação de mente vazia ou de terror persecutório interno. Autores contemporâneos como David Bell e Richard Lucas, que trabalham na interface entre psicanálise e psiquiatria, destacam que o transtorno bipolar frequentemente envolve uma fragilidade na integração do self. Há uma oscilação entre estados de self muito distintos, quase como se o sujeito vivesse em personalidades de estados diferentes. Nem sempre isso é puramente biológico. Muitas vezes há uma história de relações precoces, instáveis ou traumáticas que fragilizaram a capacidade de manter uma continuidade psíquica. Na clínica, eu vejo a diferença claramente. Lembro de um paciente de 38 anos diagnosticado com transtorno bipolar tipo 1. Durante a mania, ele vendia o carro da família para investir em um negócio genial que mudaria sua vida. Passava noites em claro escrevendo um livro que nunca terminava e falava sem parar, interrompendo todo mundo. Depois, caía em uma depressão tão profunda que ficava dias sem tomar banho, convencido de que era um fracasso completo e que a família estaria melhor sem ele. Entre os episódios, ele tinha períodos de relativo equilíbrio, mas vivia com o terror constante de que a próxima onda viesse. Não era apenas intensidade emocional, eram episódios que o sujeito vivia como algo que o possuía, não como algo que ele fazia. O trabalho analítico, nesse caso, não substitui o tratamento psiquiátrico, com estabilizadores de humor, lítio, antipsicóticos, atípicos, anticonvulsivantes, mas complementa, ajuda o paciente a construir uma narrativa mais contínua de si mesmo, a tolerar melhor os afetos intermediários, a diminuir a amplitude das oscilações e a elaborar as ansiedades primitivas que alimentam os polos extremos. Outro caso, uma mulher de 29 anos com diagnóstico de bipolar 2. Suas hipomanias eram mais funcionais. Ela produzia muito no trabalho, socializava intensamente, se sentia a melhor versão de si, mas inevitavelmente vinham as depressões, com ideação suicida forte. Na análise, percebemos que as hipomanias funcionavam como uma defesa maníaca contra o medo profundo de abandono e de vazio. Quando conseguimos trabalhar a dependência na transferência sem que ela precisasse subir para se sentir viva, as oscilações ficaram menos dramáticas. Portanto, o transtorno bipolar não é só ter altos e baixos, é ter episódios de humor, energia e cognição que fogem ao controle do sujeito, que causam prejuízo significativo e que, na maioria dos casos, tem uma forte base neurobiológica
associada a vulnerabilidades psíquicas precoces. Reconhecer isso é fundamental para quem tem o transtorno, porque precisa de tratamento adequado, medicação mais psicoterapia. Para quem não tem, porque merece um olhar mais preciso sobre o que realmente está sofrendo. O que acontece no cérebro? Do ponto de vista neurobiológico, há uma desregulação nos sistemas de neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina. Esses sistemas afetam diretamente energia, motivação, humor, tomada de decisão, ritmo, circadiano, ritmo circadiano, sono, vigília, e até a forma como o cérebro processa recompensa e punição. Ou seja, não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de caráter ou pessoa dramática. É uma condição que envolve o cérebro e o psiquismo. Na fase maníaca ou hipomaníaca, observamos um aumento excessivo da atividade dopaminérgica em vias mesolímbicas e mesocorticais. Isso gera aquela sensação inebriante de grandiosidade, o prazer intenso em atividades de risco, o pensamento acelerado e a redução da necessidade de sono. O cérebro, literalmente, está em um estado de hiperrecompensa e hiperativação. A pessoa sente que pode conquistar o mundo porque, do ponto de vista neuroquímico, o sistema de recompensa está disparando como se tudo fosse altamente gratificante. Na fase depressiva, ocorre o oposto, uma hipoatividade dopaminérgica associada a alterações na serotonina e noradrenalina. O circuito de recompensa fica desligado. Daí surge a anedonia profunda. Nada dá prazer. A falta de motivação paralisante e a sensação de vazio. O córtex pré-frontal, responsável pela regulação emocional e pela tomada de decisão, mostra menor atividade, enquanto áreas relacionadas ao processamento de emoções negativas, como a amígdala, podem estar hiperativas. Estudos de neuroimagem funcional mostram que em pacientes com transtorno bipolar há também instabilidade na conectividade entre regiões corticais e subcorticais. O cérebro parece ter dificuldade em manter um equilíbrio homeostático. Ele pula de um extremo para outro com mais facilidade do que em pessoas sem a condição. Mas aqui eu faço um ponto importante que costumo trazer na clínica. A neurobiologia não anula o psiquismo. Ela não transforma o sujeito em uma máquina química, sem história, sem desejos, sem conflitos internos. Freud já nos ensinava que o psiquismo tem raízes corporais, mas não se reduz a elas. O aparelho psíquico transforma a excitação somática em representações, afetos e desejos. Wilfred Bion ia além.
O pensamento surge da capacidade de conter e metabolizar sensações corporais brutas, elementos beta, em elementos pensáveis, elementos alfa. Quando há uma desregulação biológica forte, como no transtorno bipolar, o aparelho de pensar fica sobrecarregado. É mais fácil sonhar a experiência emocional, mais difícil dar sentido ao que está acontecendo dentro de si. Melanie Klein e seus seguidores nos mostram que essas oscilações extremas podem encontrar terreno fértil em ansiedades primitivas não elaboradas. A vulnerabilidade biológica encontra uma vulnerabilidade psíquica precoce, dificuldades no desenvolvimento do self, falhas no holding ambiental, relações objetais instáveis. O cérebro desregulado amplifica o que já era frágil na estrutura psíquica. Autores contemporâneos da neuropsicanálise como Mark Sons e Jake Panksepp reforçam essa visão integrada. Panksepp descreveu os sistemas emocionais primários do cérebro. No transtorno bipolar, o sistema seeking busca por recompensa, dopamina. Fica hiper ou hiperativado de forma cíclica, enquanto o sistema pânico, ligado à separação e à perda, envolvendo opioides e serotonina, pode dominar na depressão. Não é só química, é experiência emocional primordial sendo traduzida de forma desregulada. Na clínica, eu vejo o alívio que muitos pacientes sentem quando eu explico isso. Lembro de um paciente de 41 anos que chegou dizendo: doutor, eu sou fraco, quando estou bem, eu consigo tudo. Quando caio na depressão, eu simplesmente desisto. Deve ser falta de caráter. Quando mostrei a ele que havia uma desregulação real nos circuitos de dopamina e noradrenalina, que seu cérebro não estava funcionando normalmente durante os episódios, ele chorou de alívio. Não era mais eu sou ruim, era meu cérebro tem uma condição que precisa de ajuda. Isso não tirou sua responsabilidade pelo tratamento, mas tirou a culpa devastadora que alimentava ainda mais a depressão. Outra paciente de 29 anos vivia repetindo: é só eu me esforçar mais. Na mania, ela se achava invencível. Na depressão, se achava inútil. Entender que havia uma base neurobiológica ajudou-a a aceitar a meditação sem sentir que estava fraquejando. Ao mesmo tempo, na análise, pudemos trabalhar o medo de dependência, a raiva contra o próprio corpo traidor e a construção de um self mais estável que não dependesse apenas dos polos extremos para se sentir vivo. Portanto, não é falta de força de vontade, é uma condição que envolve o cérebro e o psiquismo, uma desregulação neuroquímica que encontra ressonância em uma história subjetiva única. Por isso, o tratamento mais eficaz costuma ser integrado, estabilizadores do humor ou outros medicamentos para regular a biologia, mais
seja psicanalítica, cognitivo-comportamental ou outra abordagem para dar sentido, conter e transformar a experiência subjetiva. O sujeito não é apenas seu cérebro, mas seu cérebro também não é apenas uma máquina separada da sua história e do seu desejo. Caso clínico. Vou te dar um exemplo clínico que ajuda a entender isso de forma muito concreta. Um paciente chegou dizendo algo que, à primeira vista, parecia até positivo. Quando eu estou bem, eu resolvo tudo, mas depois eu desmorono. E é interessante, porque no início ele não via problema na fase em que estava bem. Pelo contrário, era nesse período que ele se sentia mais produtivo, mais confiante, mais vivo. Durante essas fases, ele dormia muito pouco, às vezes 3, 4 horas por noite, e ainda assim acordava com energia. Assumia vários projetos ao mesmo tempo, fazia planos grandes, tomava decisões rápidas, sem muito filtro, e tinha uma sensação muito clara de que agora tudo ia dar certo, de que finalmente ele estava no controle da própria vida. Gastava dinheiro com facilidade, se envolvia em novas ideias, novos caminhos, novas possibilidades. E naquele momento nada parecia exagero. Nada parecia risco, tudo parecia sentido, dentro daquela lógica interna. Ele descrevia assim: é como se eu tivesse encontrado minha melhor versão. Mas o problema nunca estava só nessa fase. O problema vinha depois. Semanas mais tarde, às vezes meses, algo mudava. A energia desaparecia. Aquilo que antes parecia simples começava a exigir um esforço enorme. Levantar da cama ficava difícil, concentrar quase impossível, tomar decisões pesadas. E junto disso vinha outra coisa, a culpa pelas decisões tomadas, pelos compromissos assumidos, pelos excessos que naquele momento já não faziam mais sentido. E ele começava a se questionar: por que eu faço isso comigo? Por que eu não consigo manter um padrão? Por que eu não consigo ser constante? E aqui está o ponto mais importante desse caso. Ele interpretava tudo isso como falha pessoal, como falta de disciplina, como falta de controle. Mas não era isso. Não era uma questão de esforço, não era uma questão de se organizar melhor. Era um ciclo onde o estado psíquico muda de forma significativa, alterando energia, percepção, comportamento e tomada de decisão. Enquanto isso não é compreendido, a pessoa vive tentando corrigir com força de vontade aquilo que não depende só dela. E isso gera um desgaste enorme, porque ela se cobra por algo que não está entendendo e tenta resolver do jeito errado. Esse tipo de padrão não é raro, mas ele precisa ser olhado com cuidado, porque quando você nomeia o que está acontecendo, você muda completamente a forma de lidar com isso. E, principalmente, você para de se tratar como problema e começa a entender o processo que está vivendo. O perigo da não compreensão. Agora, existe um ponto que é decisivo e muitas vezes ignorado. O que acontece quando a pessoa não entende o que está vivendo, quando o quadro não é compreendido. A primeira consequência
quase sempre é a mesma. Ela se culpa. E essa culpa não vem leve, ela vem estruturando a forma como a pessoa se enxerga. Eu sou instável, eu não tenho controle, tem algo errado comigo. Eu não consigo ser normal. Percebe? A pessoa não está mais falando de um estado, ela está falando de identidade. Ela deixa de dizer, eu estou passando por algo, e passa a dizer, eu sou o problema. E isso é extremamente perigoso, porque quando você transforma uma experiência em identidade, você fecha a possibilidade de mudança. Você não tenta entender, você tenta se corrigir. E isso gera um ciclo de sofrimento ainda maior. A pessoa começa a viver tentando compensar, se cobrando mais, se controlando mais, se exigindo mais constância. Mas, ao mesmo tempo, se frustrando cada vez mais, porque ela está tentando resolver com esforço algo que precisa primeiro de compreensão. Aaron Beck mostrou algo muito importante. A forma como você interpreta a sua experiência emocional pode intensificar ou aliviar o sofrimento. Ou seja, não é só o que você sente que importa, é o significado que você dá para o que sente. Se você interpreta como fraqueza, você se ataca. Se interpreta como falha, você se pune. E isso não resolve, isso agrava. Porque além da oscilação emocional, você adiciona julgamento. E o julgamento pesa. Ele gera vergonha, gera isolamento, gera silêncio. Muitas pessoas param de falar sobre o que sentem, porque acreditam que deveriam dar conta sozinhas. E aqui acontece algo muito comum. Elas começam a esconder o que estão vivendo. Funcionam por fora, mas por dentro estão completamente desorganizadas. E quanto mais escondem, menos chance têm de entender. E menos chance têm de buscar ajuda adequada. Então o problema deixa de ser só o ciclo emocional e passa a ser também a forma como a pessoa se relaciona com ele. E isso precisa ser dito com muita clareza. Você não piora porque sente. Você piora quando não entende o que está sentindo e começa a se atacar por isso. A compreensão não resolve tudo, mas ela muda completamente o ponto de partida. Porque quando você entende, você sai da culpa e entra na possibilidade de cuidado. E isso, dentro de qualquer processo clínico, já é uma mudança enorme. Tratamento e cuidado. Quando a gente fala de tratamento do transtorno bipolar, é importante ser direto. Não existe uma única abordagem que resolve tudo. O cuidado precisa ser integrado, de forma geral. O tratamento envolve 3 pilares principais. Acompanhamento psiquiátrico, porque estamos falando de uma condição que envolve regulação do humor. O psiquiatra entra com um diagnóstico adequado, acompanhamento contínuo e ajustes necessários ao longo do tempo. Uso de estabilizadores de humor. A medicação não é sobre mudar quem você é sobre reduzir a intensidade das oscilações, diminuir picos, evitar quedas abruptas, trazer mais estabilidade para que a pessoa consiga funcionar melhor. E isso faz diferença, porque sem essa estabilização, qualquer outro trabalho fica comprometido. Psicoterapia. Aqui entra um ponto fundamental, porque além da biologia, existe a forma como o sujeito vive e interpreta esses estados.
E é exatamente aqui que a psicanálise tem um papel profundo. A psicanálise não substitui o tratamento médico, mas ela trabalha em um nível que a medicação não alcança. Ela ajuda o sujeito a reconhecer os próprios padrões, perceber os sinais de mudança de estado, entender como se posiciona diante dessas fases e, principalmente, a construir uma relação menos reativa com o que está vivendo. Porque não é só sobre ter sintomas, é sobre o que esses estados fazem com a sua identidade, com suas relações, com suas escolhas. Sigmund Freud já apontava que o sintoma não é apenas algo a ser eliminado, ele carrega um sentido. E, dentro do processo psicanalítico, esse sentido pode ser escutado. Isso muda a experiência. A pessoa deixa de viver refém dos estados e começa a ter mais consciência do processo. Não é controle total, mas é um outro tipo de relação, mais consciente, mais responsável, menos automática. E isso, na prática, impacta decisões, relacionamentos, rotina, autopercepção. Outro ponto importante: tratamento não é só intervenção, é também constância. Muitas pessoas começam a se sentir melhor e abandonam o acompanhamento, e isso aumenta o risco de recaída. Cuidar da saúde mental, nesse caso, não é algo pontual, é um processo contínuo. E isso não é fraqueza, é responsabilidade consigo mesmo. Então, quando a gente fala de tratamento, não estamos falando só de reduzir sintomas. Estamos falando de estabilizar o funcionamento, compreender a experiência e construir uma forma mais saudável de viver com isso. Porque, no fim, o objetivo não é eliminar completamente os estados, é não ser dominado por eles. O que a psicanálise observa? Quando a gente traz o olhar da psicanálise para o transtorno bipolar, a proposta não é reduzir tudo a uma explicação psicológica. Pelo contrário, é ampliar a compreensão, porque além da dimensão biológica, existe a forma como o sujeito vive esses estados por dentro. Sigmund Freud já falava lá no início da psicanálise sobre movimentos de excitação e retraimento do psiquismo, estados em que a energia psíquica se expande e estados em que ela se recolhe. Isso não é, por si só, o transtorno bipolar, mas abre uma chave de leitura importante. O psiquismo não é estático, ele oscila. E, ao longo do tempo, outros autores foram aprofundando isso. Melanie Klein, por exemplo, descreve posições psíquicas que envolvem movimentos de fragmentação e integração, momentos em que o sujeito lida com a realidade de forma mais organizada e momentos em que isso se desestrutura. Já Jacques Lacan traz uma leitura onde o sujeito é atravessado por forças que não são totalmente conscientes. Ou seja, nem tudo que você vive está sob seu controle direto. E quando a gente olha para os estados de alta e queda dentro dessa perspectiva, algumas leituras começam a aparecer. A fase de alta pode, em alguns casos, funcionar como uma negação da dor, uma espécie de expansão que tenta afastar limites
perdas, frustrações. É como se o psiquismo dissesse: eu não vou entrar em contato com isso. E, nesse movimento, surge a sensação de potência, de aceleração, de excesso. Já a fase de queda pode expor exatamente aquilo que não pôde ser sustentado. O que foi evitado retorna. A energia diminui, o contato com a falta aparece. A dor ganha espaço. Isso não deve ser interpretado de forma simplista. Não é uma fase boa e uma fase ruim. São estados que têm função dentro da economia psíquica do sujeito. E é aqui que a psicanálise se torna valiosa. Ela não tenta apenas suprimir o sintoma, ela tenta escutar o que ele comunica. Wilfred Bion falava da importância de transformar experiências emocionais em algo que possa ser pensado, e muitas vezes nesse estado intenso. Isso não acontece de forma natural. O sujeito vive, mas não consegue simbolizar o que viveu. Isso mantém o ciclo mais confuso, mais repetitivo. Dentro do processo analítico, o que se busca é diferente. Criar um espaço onde esses estados possam ser compreendidos, nomeados, ligados à história do sujeito, inseridos em uma narrativa que faça sentido. Isso não substitui o tratamento médico. Isso precisa ser dito com clareza, mas isso aprofunda o processo, porque não se trata apenas de estabilizar o humor, se trata de entender o que esses estados mobilizam, o que eles evitam, o que eles revelam. E a partir disso, o sujeito começa a ter outro tipo de relação com o que vive, menos automática, menos confusa, menos culpabilizante. E isso na prática clínica faz muita diferença. Então, quando a psicanálise entra nesse campo, ela não entra para explicar tudo, ela entra para escutar melhor, porque no fim não é só sobre oscilar, é sobre o que essa oscilação está dizendo, e como você pode, aos poucos, deixar de ser apenas levado por ela. Diferença entre identidade e diagnóstico. Existe um ponto aqui que precisa ficar muito claro, porque ele muda completamente a forma como você se enxerga. Você não é o seu diagnóstico, e isso parece óbvio, mas, na prática, não é assim que muitas pessoas vivem. Quando alguém recebe o diagnóstico de transtorno bipolar, é comum acontecer uma fusão. A pessoa deixa de dizer, eu tenho um transtorno, e passa a dizer, eu sou isso. E essa mudança, aparentemente pequena, tem um impacto enorme, porque quando o diagnóstico vira identidade, tudo começa a ser interpretado a partir dele. Qualquer emoção vira o transtorno, qualquer reação vira, sou assim mesmo, qualquer dificuldade vira, não tenho o que fazer, e isso limita. O diagnóstico tem uma função muito importante: organizar o cuidado. Ele orienta o tratamento, ajuda na escolha das intervenções, permite entender padrões, mas ele não esgota quem você é. Jacques Lacan traz uma ideia essencial: o sujeito é sempre maior do que qualquer definição sobre ele. Ou seja, nenhum rótulo dá conta da complexidade de uma pessoa. Quando você reduz alguém ao diagnóstico, você perde a história, as experiências, os desejos, as contradições. Você perde o sujeito. E isso não é só um problema teórico, é clínico.
Porque quando a pessoa se identifica totalmente com o diagnóstico, ela pode parar de se investigar. Ela não se pergunta mais, o que está acontecendo comigo? Ela afirma, isso é porque eu sou assim. E isso interrompe o processo de compreensão. Donald Winnicott falava da importância de um self vivo. Um self que não está completamente aprisionado a expectativas ou definições externas. E o diagnóstico, quando usado de forma rígida, pode virar exatamente isso, uma definição que aprisiona. Mas existe uma outra forma de se relacionar com ele, uma forma mais saudável, mais funcional. Você reconhece o diagnóstico, mas não se reduz a ele. Você entende os padrões, mas continua se perguntando sobre si. Você cuida do tratamento, mas não abandona a própria singularidade. Porque você não é só o que você tem, você é também o que você constrói a partir disso. E isso devolve algo muito importante, responsabilidade sem culpa. Você não se culpa por ter um funcionamento específico, mas também não se coloca como alguém totalmente passivo. Você participa do processo. Então, se tem algo que você pode levar daqui, é isso. O diagnóstico pode te orientar, mas ele não pode te definir. Porque no momento que você se reduz a um rótulo, você abre mão da parte mais importante, a sua complexidade. E é exatamente nessa complexidade que existe possibilidade de mudança. Se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido em alguma parte desse vídeo, talvez dos ciclos, talvez na confusão, talvez na culpa. E eu quero que você leve uma coisa muito clara daqui. O que você vive tem explicação. E, mais importante que isso, tem cuidado. Você não precisa continuar tentando resolver tudo sozinho. Não precisa transformar o sofrimento em força o tempo todo. Não precisa se culpar por algo que você ainda não entendeu completamente. Porque quando você entende o que está acontecendo, algo muda. Você sai da luta contra si mesmo e entra em um processo de cuidado real. E isso não significa que tudo vai ficar fácil, mas significa que deixa de ser caótico. Você começa a ter direção, começa a reconhecer sinais, começa a se posicionar de outra forma diante do que sente. E, principalmente, você para de se tratar como o problema. Você passa a se tratar como alguém que precisa ser compreendido. E isso muda tudo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me diz aqui nos comentários o que mais te marcou. Porque muitas vezes o primeiro passo não é mudar tudo. É simplesmente parar de se ignorar. Eu sou Alan David, psicanalista clínico. E esse espaço é para você entender com profundidade aquilo que você sente sem rótulo, sem superficialidade.